Tecnólogo em meio ambiente. Tecnólogo em meio ambiente. E aí? Tipo, você tava no colegialzão, como você virou e falou? Cara, Quero ser assim... tecnólogo em meio ambiente. Assim, é aquilo, cara, quando você... Eu, na verdade, assim, eu sempre gostei de coisas que envolvessem trabalhos manuais e criatividade. Eu tinha muito esse lado, assim. Só que quando você chega ali com 17, 18, 17 anos na época, quando você principalmente é de uma família que não tem muitos recursos financeiros, a única coisa que eu pensava era, vou fazer alguma coisa que vai me dar dinheiro, sabe? Então, eu gostava de natureza e falei, não era o meu plano principal, era fazer engenharia florestal, mas eu prestei no meio do ano e passei na UEM, e aí falei, fazer, né? UEM em Maringá? A UEM é em Maringá, mas o meu curso, o campus era em Moarama, também ali é mais pro norte, se eu não me engano. É bem perto do Paraguai, são 100 quilômetros do Paraguai. E daí eu fui fazer, e fiz 4 anos de curso lá em Moarama. Foi meio que por isso, assim, sabe? Eu me identificava com meio ambiente. Era o que todo mundo diz até hoje, né? Que é a profissão do futuro. Então, desde 2007 é a profissão do futuro. E aí eu meio que deixei de lado essa parte criativa, assim, porque eu achava que não ia me dar dinheiro. E hoje é uma das grandes lições que eu aprendi, assim, que é tu não deve seguir o dinheiro, né? O dinheiro vem. Se tu segue o dinheiro, uma hora uma coisa vai dar errado, assim. Tu não vai suportar, sabe? Porque tu tem que passar por várias coisas. Então, se tu só pensa no dinheiro, chega uma hora que, assim, é difícil se vem um desafio muito grande, se vem tu fica meio... E agora, se tu tem um propósito, ou tu quer fazer uma coisa e tal, é mais... E aí tu se dedica a isso, o dinheiro, ele é uma consequência. Da hora. Então eu fui fazer. E fiz e... Porque que não, mandei tipo bem, assim, você vai pelo dinheiro, uma carreira. Às vezes falta coração, né? Você segue o Justamente. coração, o dinheiro vem. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, assim. Sim. Então, tipo, eu mandei super bem, assim. Eu tenho até orgulho da minha carreira na área ambiental. Eu, saí depois da faculdade. Aí eu fui trabalhar em Maringá, numa empresa de consultoria ambiental. Depois eu fui pro Rio de Janeiro também, trabalhar lá numa empresa de consultoria. Depois eu mudei para essa empresa que eu fiquei até o meio do ano passado, que é uma empresa de resíduos sólidos. E assim, me destaquei e tal, mas mesmo assim, no final, mesmo obtendo sucesso, ainda não era o que me preenchia, assim. Sim. E foi essa do Rio de Janeiro, você ficou 8 anos? 8 anos. Você morou 8 anos no Rio também? Eu morei 8 anos no Rio. Que da hora. Então eu sempre tive o sonho, sempre não, acho que desde o último ano de faculdade, assim, eu tinha o sonho de morar no Rio. Falar, quero morar no Rio. Meio que eu gostava de praia, apesar de ter ido só uma vez, na época eu tinha ido só uma vez à praia, mas eu conheci o Rio e falei, cara, eu quero morar aqui. Se eu tenho que trabalhar, que não é uma coisa muito boa, eu quero trabalhar num lugar que tenha o meu estilo de vida, assim. E aí eu fui pra lá, cara, assim, fui prestar um concurso e aí lá eu descobri que ia ter uma prova de mestrado, então eu fiquei mais um tempo do que eu tinha previsto, fiz a prova do mestrado e era época de carnaval, assim, daí eu aproveitei e mandei uns currículos e fiquei uns dias no carnaval. E, foi um puta rolo. Aí eu fui pra Curitiba, porque um amigo meu, aqui de Ourinhos também, o Léo, me chamou pra ir fazer uma entrevista lá. Então, saí no meio do Carnaval do Rio, fui pra Curitiba. Aí fiquei, acho que uma semana lá, aí não rolou, aí eu voltei pra Ourinhos. E, cara, muito desgastante, assim, tava sem trabalhar, já meu dinheiro tava no final. E essa coisa, tu faz entrevista, tu tenta isso, tu tenta aquilo, e nada dá certo, sabe? E eu lembro, assim, cara, eu lembro como se fosse ontem, assim, uma sexta-feira, eu tava conversando com a minha mãe e, falando, o que eu vou fazer e tal. E ela... E aí tocou o telefone e era uma das empresas que eu tinha feito entrevista. E aí, a mulher era a mulher do RH e ela falou, cara, tu vem pra cá... Não, ela não sabia que eu tava aqui em Ourinhos. Ela falou, olha, os diretores querem fazer uma entrevista contigo na segunda. Isso era sexta. Tinha acabado de voltar de Curitiba, assim. E aí eu falei, beleza e tal, né? Era o que eu tinha. Então, aí, conversando com a minha mãe, assim, muito cansado. E aí, isso, assim, cara, eu agradeço muito minha mãe e minha irmã, porque elas sempre me apoiaram muito, assim. E minha mãe falou, não, vai lá e
eu te sustento lá um tempo até tu conseguir ser o teu sonho e tal. E a gente conversou disso, assim, no mesmo dia. Tipo, cara, foi coisa de meia hora, a mulher ligou de novo. E ela falou assim, olha, teve um engano. E daí, na hora que ela falou isso, eu pensei, falei, putz, que, né? E ela falou, não, teve um engano e eles querem que tu comece na segunda. O salário é esse e tal, os benefícios são mesmo. Tu quer? Eu falei, pô, se eu quero, né? Aí eu fui pra... Que aí belo engano. pois é, daí eu fui pro Rio. Aí, pô, foi incrível, né? Morei um tempo em Caxias, não poderia deixar de falar isso aqui, porque senão o pessoal de Caxias me mata. Eu morei com o Pita, sabe? Pita. Ele fazia medicina lá, e daí eu tinha o Pita e a Natália, que são daqui de Ourinhos. E daí eu fiquei na casa dele lá em Caxias, que é a região metropolitana ali do Rio. Fiquei uns 8 meses, assim. Aí, cara,